Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Lista de presença da 30ª reunião ordinária aos 12 dias de dezembro de 2022. Adriana Aparecida Alves de Guerra. Presente. Alair de Rezende. Presente. André Luiz Costa Broliato. Presente. Arnaldo Joaquim de Souza. Presente. Joaquim José de Souza. Lincoln Rodrigues dos Santos. Presente. Rafael Garcia Furtado. Presente. Sebastião Silva Carvalho. Tiago Brito do Vale. Presente. Em nome de Deus e do povo de Mar de Espanha, havendo número regimental, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mar de Espanha. Solicito ao senhor vice-presidente, vereador Tiago, que faça a leitura da ata da sessão anterior, 29ª sessão ordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Ata 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mar de Espanha, 2022. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2022, sou presencial da Aparecida Alves de Guerra, presente os novos senhores vereadores Alair de Rezende, André Luiz Costa Broliato, Arnaldo Joaquim de Souza, Joaquim José de Souza, Lincoln Rodrigues dos Santos, Rafael Garcia Furtado, Sebastião Silva Carvalho, Tiago Brito do Vale. Foi aberta a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mar de Espanha. O expediente constou a leitura da ata da 28ª sessão ordinária de 2022. Não havendo discussão, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura de um ofício enviado pela Copasa, informando sobre reajuste das tarifas para o ano de 2003. A presidente indagou os vereadores se havia proposições a serem apresentadas. Tendo o vereador Arnaldo proposto moção de aplauso para a Áurea Eletrônica, Nelson Barbosa e Romulo Barbosa, por terem recebido o prêmio de melhores do ano das categorias funcionários públicos, dentista e advogado, respectivamente. Também sugeriu moção de pesar do crescimento da irmã do ex-vereador João Carlos, conhecido como Zezé. Em seguida, o vereador Rafael sugeriu moção de aplauso em homenagem aos 30 anos da escola estadual Manarino Luiz. O presidente colocou em deliberação as proposições que foram aprovadas por unanimidade. Durante o regimental, o vereador Rafael informou que recentemente questionou sobre a ligação de água no loteamento de Jardim Campo Belo. E, segundo ele, o empreendedor ajuizou uma ação para garantir a ligação de água. O juiz teria concedido a liminar e que a prefeitura estaria contestando a decisão. E por isso gostaria de ter uma resposta por parte da prefeitura sobre os motivos dessa complicação, já que, segundo ele, é uma simples ligação de água e não seria nada complexo, além de que o bairro já tem moradores, e destacou que é um desses moradores. A presidente indagou o vereador se ele já não tinha conhecimento sobre a questão, uma vez que é parte interessada, sendo o vereador informado que não. O vereador Rafael solicitou que a prefeitura, independente dos motivos, facilite a ligação de água. Afirmou que ainda não está pedindo para que a prefeitura ajude, mas que não atrapalhe a situação. A presidente perguntou ao líder do governo, o vereador Alair, se tinha alguma informação a respeito. O vereador disse que fica um pouco incomodado em servir de governo, porque no atual mandato o prefeito não tem uma comunicação muito boa com ele, não lhe passa nada, e por isso não teria como defender ou justificar nada que venha do executivo, considerando a sua situação. O vereador ainda pediu ao presidente que fizesse comunicar ao prefeito que, para que, se possível, tirasse o vereador dessa posição de governo, pois não quer ficar passando vergonha sem saber o que responder, porque não são passadas as informações. Disse que estava acostumado com o ex-prefeito Antônio Edson Rodrigues, que recebia todas as informações relevantes por que pudesse gerar dúvidas, mas que a atual administração não segue o mesmo comportamento. O presidente esclareceu o vereador Rafael que acredita ser um dos motivos para a apresentação de recursos por parte da prefeitura. Questionamento sobre a área institucional inferior ao tamanho dos lotes que determina o plano diretor, mas tem certeza de que informações mais detalhadas serão repassadas. O vereador Rafael questionou
se já houve alguma análise a respeito da emenda supressiva apresentada pelos vereadores de oposição. A presidente informou que já tinha sido apresentado os pareceres jurídicos contábeis de comissões acerca da proposta e, havendo concordância de todos, poderia ser pautado junto com as discussões da LOA. Destacou que para dar sequência seria necessário votar o projeto 19, pois a LOA depende diretamente do citado projeto. O vereador André perguntou ao vereador Rafael se a prefeitura estaria impedindo a ligação de água aos moradores desse bairro. O vereador Rafael disse que ao seu ver seria isso, acrescentando que a informação obtida por meio do funcionário da Copasa é que agora daria certo, afirmando que em dezembro estaria pronto, mas que pelo jeito iria gastar mais tempo diante do recurso da prefeitura. O vereador Laí afirmou que já cansou de ver morador dirigindo a prefeitura dizendo que seria ido à Copasa e que o servidor declarou que se a prefeitura não colocar máquina ou não realizar determinadas ações, a Copasa não poderia ficar fazendo ligação de água. Ressaltou que acha muito estranho a prefeitura colaborar e no final quem recebe é a Copasa. O vereador André sugeriu que fosse feito um ofício ao prefeito para que resolvesse os problemas do loteamento de Jardim Campo Belo, já que a água é essencial para os moradores. O vereador Laí destacou que seria necessário verificar se realmente depende de alguma ação da prefeitura, pois, como exemplificou anteriormente, em muitos casos a Copasa alega que depende da prefeitura, sendo que não é verdade. A presidente, em resposta ao questionamento do vereador André, quanto a possível impedimento de ligação de água e loteamento por parte da prefeitura, ponderou que, estando sob jus e a prefeitura recorrendo de uma liminar, considerando que um dos poucos fundamentos que tem conhecimento se refere à dotação de área funcional, a prefeitura construísse caixas d'água com um terreno inferior ao que o plano diretor determina. Por isso, considera leviana a afirmação de que a prefeitura estaria impedindo a ligação de água para os moradores, devendo os vereadores aguardar com sensatez a manifestação executiva. O vereador Rafael destacou que a parte da caixa d'água, a obra já foi realizada. Quando a presidente questionava se a área a ser dotada atenderia as exigências do plano diretor participativo, o vereador declarou que não sabe informar. Em seguida, o presidente iniciou a ordem do dia com a segunda discussão e votação do projeto de lei 19, para a terceira votação para a fim de redação, caso o projeto seja aprovado. Em discussão, a presidente indagou os vereadores se analisaram a possibilidade de decotar do orçamento da Câmara uma parte do valor para a reserva de contingência. Os vereadores André e informaram não ter interesse na proposta, tendo a presidente seguido com a votação, sendo reprovado. A saber, votaram favorável os vereadores Alaí, Arnaldo, Adriano, Thiago e contra os vereadores André, Joaquim, Luiz, Rafael, Sebastião. Em seguida, a presidente perguntou aos vereadores se havia possibilidade de discussão do projeto 17, que cabe à lei orçamentária para o executivo. A presidente ressaltou que os pareceres referentes à LOA já foram apresentados, inclusive o parecer das comissões. Acrescentou que apenas o parecer da emenda supressiva 1/22 ao projeto de lei 17 teria parecer discutido na reunião corrente. O vereador André solicitou que a reunião fosse suspensa por 10 minutos para o projeto 17 fosse faltado. A reunião foi suspensa e logo as funções foram retomadas. O vereador Laí pediu prazo para a concessão, esperando que ainda existem dúvidas. Os demais vereadores concordaram em discutir o projeto da próxima reunião. Por fim, a presidente esclareceu que existia um projeto de resolução que confere honraria a importante cidadão, como o tenente coronel Marcelo Monteiro de Castro Pimentel, senhor Miguel José Decor Leal, o reverendo Padre Anderson Genuário Lúcio, o senhor Wellington Coelho de Andrade, conhecido popularmente como Iraí, o senhor Francisco Cardoso da Silva Neto, a senhora Vânia Aparecida Bossato Costa, o senhor Tiago Rodrigues da Polícia Civil. Apesar dos projetos terem sido apresentados, a presidente destacou, diante da recusa dos vereadores de oposição em compor as comissões especiais para avaliação dos projetos, recordando
O regimento interno exige a participação de no mínimo 3 vereadores. Os vereadores disponíveis, a saber, Arnaldo, Thiago e Alaí, também são proponentes, não podem apreciar o próprio projeto. Assim, não é possível formar as condições para apreciação sem a participação de pelo menos um vereador oposicionista. Portanto, as matérias não poderão seguir. Deste modo, não haverá entregas honrarias, por mais méritos que tenham esses cidadãos, uma vez que não houve quórum para aprovação. A presidente ainda enfatizou que nenhum vereador pode se recusar a tomar parte das comissões, ainda tratando de composição das comissões. A presidente questionou os vereadores de oposição sobre a participação das comissões parlamentares de inquérito, já que os vereadores de oposição haviam se negado a participar da CPI da Covid. E desse modo, queria saber se teriam se negado a participar, tão somente daquela ou também das demais. O vereador Sebastião informou que não participará das outras CPIs. A presidente destacou que em todas as demais comissões parlamentares de inquérito, com indicação do vereador Sebastião, o suplente seria o vereador Rafael. Diante dessa manifestação, questionou o vereador Rafael se ele também se recusa a participar. O vereador Rafael pediu prazo para consultar sua consultoria e afirmou que daria uma resposta no dia seguinte. O vereador Sebastião afirmou que a CPI é formada para investigar um possível erro ou delito e que as CPIs já estão falando por prejuízo disso ou daquilo. Já tinha uma formação. A presidente destacou na emenda da portaria, consta claramente a palavra investigar eventuais irregularidades e em momento nenhum consta que há tais irregularidades. O vereador André questionou se já havia alguma definição quanto à data da eleição da nova diretora. A presidente informou que está analisando, pois foram apresentados requerimentos sobre o tema e que, a seu ver, não seria adequado fazer o pedido através do projeto de resolução, mas que a intenção é que essa eleição seja feita antes, ainda que não seja aprovada a resolução. Não havendo mais a tratar, a presidente encerrou a reunião, convocando a próxima reunião para o dia 2 de dezembro de 2022. Para constar, o vereador André lavou presente para as sessões 6 de dezembro de 2022. Protinho. Coloco a ata em discussão. Alguma impugnação? Sem impugnações, então a ata aprovada. Com relação a ofícios e e-mail, tem aqui convite da formatura da Escola Municipal Professor Elzi Machado Martins, né, que hoje às 18 horas, todos estão sabendo, já estava no grupo, né? Inclusive, como eu passei por uma situação triste hoje, falecimento de um familiar, eu não vou ter condições de ir. Desde já nomeio comissão especial de representação, formada pelos senhores vereadores Arnaldo, Alaí e nosso vice-presidente Thiago, para representar esta casa, né, no evento. Por favor, peço que justifique a minha ausência, embora eu já tenha mandado recado para a diretora. Os senhores aceitam a representação? E eu fico grato a senhores. Também temos aqui um convite, funcionários e alunos da Escola Municipal Professora Cleonice Marques Rossetti convidam para a formatura da educação infantil, dia 15 de dezembro, 18h30, na Igreja Nova Vida, mesmo local em que será a formatura de hoje, dia 15. E está no grupo, não está? E também os concluintes do 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Elvira Madalena Manarino e os alunos do EJA, tá? 8ª etapa do EJA, convidam para a sua formatura,
que ocorrerá no dia 14, às 19 horas, na Escola Municipal. Chegaram hoje. Prosseguindo aqui, não tem mais leitura de ofícios nem e-mail, então, oradores inscritos, proposições. Eu sei que eu sou a primeira inscrita ali. Gostaria de propor uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Kid, pai do ex-vereador desta casa, o senhor Jair Rezende Leite. Foi sábado? Sábado sim. E também gostaria de propor uma moção de aplauso para a Escola de Aprendizagem Musical, Coral e Banda 24 de Setembro, pela realização do musical A Era de Ouro do Rádio, que foi assim, espetacular, foi maravilhoso. Eu tenho razões pessoais para ter me emocionado também durante o evento, mas ainda que não fossem essas razões, realmente foi um evento de grande qualidade e me impressionou muito, e gostaria de parabenizar a escola na pessoa da sua presidente, né, sua diretora, a senhora Norma Maria Vieira dos Reis, e do Tiago, né, o Tite. Então, caso sejam aprovadas as moções, né, ao final, o senhor vice-presidente pode colocar em votação, ou imediatamente a seguir, caso os senhores achem melhor. Vereador Lincoln. Moção de pesar também do Zé Maria. Esqueci o nome. Uma pessoa muito esforçada, né? Realmente fiquei muito chateada também. Eu agradeço. Mais algum vereador inscrito? Vereador Rafael. Boa tarde a todos. Só voltando a uma fala da última reunião, que foi até citada ali na ata, na última reunião a presidente nos perguntou se ninguém teria tido interesse em procurar a secretaria para pegar a análise contábil do orçamento da Câmara. Mas o que tinha sido falado anteriormente, na verdade, era que seria visto com o jurídico a possibilidade de mexer no orçamento e seríamos informados sobre isso, e não aconteceu. Então isso só para deixar claro essa situação aí, porque deu a entender que nós não tivemos interesse, mas faltou uma resposta para a gente, talvez, não sei se foi por falta de opção, de não poder fazer, mas só para corrigir essa situação. Eu fiz algumas perguntas aqui e me parece... Senão vai passar para outro assunto, né? Sim. Eu poderia já lhe responder? Pode falar. Do momento que foi feita a análise pela nossa contabilidade, essa questão mais afeta essa parte contábil. Eu creio que o doutor Rodrigo possa ratificar o que vou dizer aqui. Em geral, os contadores que sabem da parte também jurídica disso que é cabível ou não. Tanto que, em geral, com relação aos pareceres, com relação a projetos orçamentários, nós aguardamos sempre primeiro o posicionamento do contábil para depois elaborar o jurídico. Não é assim que acontece, doutor Rodrigo? Então é isso. Pode prosseguir, vereador. Eu fiz algumas perguntas aqui outro dia também e até o momento o executivo não deu a resposta sobre a questão da casa da acolhida, com seus gastos de aluguel com funcionária, sobre a compra do caminhão de lixo, sobre a estação de tratamento de esgoto. E mais uma vez eu queria reforçar esse pedido para que o executivo possa dar um parecer para a gente, uma resposta em relação a isso. Posso de novo para lhe responder? Senão depois eu perco. Com relação à ET, que foram feitas as notificações de desapropriação e 2 projetos referentes a desapropriação chegaram aqui, mas foram logo recolhidos e eu nem cheguei a ler. Me parece que analisaram melhor e poderia ser por decreto, mas está em andamento, sim.
Com relação aos demais assuntos, eu peço que reitere, tá bem, Raíla, ao Executivo. Faça por ofício, por favor, ofício escrito. Prossiga, vereador. Eu também queria saber qual o responsável pela área de alguns setores aqui. Eu recebi uma reclamação quase no horário da reunião de alguns veículos da prefeitura, principalmente de transporte escolar, que pode estar excedendo um pouco a velocidade dentro da cidade. Então, assim, para não ficar falando nome, essas coisas assim, gostaria de saber com quem que poderia conversar diretamente isso, para passar para, de repente, ter uma conversa com a pessoa, pedir para dar uma controlada melhor dessa situação, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Posso responder? Sim. Todos os veículos da frota municipal, até onde eu sei, todos, eles são acoplados com dispositivo, né? Tacógrafo, e parece até que tem um outro dispositivo também que verifica a localização, etc. Né? Não estou encontrando a palavra. GPS. Exato. Então todos têm isso. Agora, ideal seria que trouxessem as placas desses veículos, ou o nome do motorista, principalmente, né, que estaria aparentemente, supostamente, ultrapassando a velocidade, para que seja verificado. Se tiver data e hora, melhor ainda. Ok. E, para finalizar, eu queria falar mais uma vez sobre aquela questão que a gente iniciou aqui na semana passada, sobre a prefeitura com relação à ligação de água do Jardim Campo Belo. Eu me informei um pouco mais e a questão que a presidente até citou que poderia estar sendo o problema, o empecilho, parece que essa questão já foi superada, quanto ao tamanho da doação do lote, alguma coisa nesse sentido. Tá, então, aparentemente, assim, eu não consegui enxergar motivos para essa interferência. Né? A prefeitura está questionando a liminar. Então, assim, se puder trazer aqui o representante da CAL para posicionar exatamente a situação, para a gente poder conversar e ver se chega num entendimento do porquê a prefeitura está questionando essa liminar, eu me disponho a trazer esse representante da CAL. Terminou, vereador? Sim. Pois com relação a esse fato, né, a lei, né, a lei federal determina que a dimensão da área mínima seja de 125 metros quadrados, né, contestada mínima de 5 metros. E a lei municipal também, que é a lei municipal plano diretor, no caso, também prevê isso. A prefeitura não recorreu da liminar. Quem recorreu da liminar foi a Copasa. E a prefeitura contestou a ação, até onde eu vi do processo ao qual eu tive acesso hoje, embora tenha feito uma leitura rápida e assim já um pouco não é distraída, sem conseguir ter muita atenção por causa da notícia do falecimento de meu familiar, mas o que eu vi foi um agravo, né, um embargo de declaração formulado pela Copasa, pelo representante da Copasa, né, nos autos, o advogado, e houve contestação do município. No momento que está sob júdice, né, ainda aguarda-se a notícia, né, aguarda-se a decisão, mas tem outros fatores também apontados pela Copasa, que são da responsabilidade do empreendedor, né, tomar as providências cabíveis, e tem também a questão de se adequar à área, né, ou também, conforme foi sugerido, né, pelo Executivo, parece que havia uma sugestão de que fosse feita a desapropriação,
que aí poderia ser em parte menor, né, em vez da doação. Agora, a questão da área mínima, né, o módulo, com certeza não tem como discutir. E os outros fatos também, os outros problemas que impossibilitam e que o proprietário ou o empreendedor tem que tomar as providências, estão lá também apontados pela Copasa. Eu não gostaria de estender muito aqui, né? Porque em decorrência da situação em que estou hoje, também pelo evento que tem daqui a pouquinho, os senhores vereadores vão representar essa casa. Então, mas se o senhor tiver dúvida, nós podemos trazer os documentos na próxima reunião. Não, seria interessante, porque assim, tanto da parte do proprietário do loteamento, eu conversei com ele essa semana, ele falou que a parte dele está tudo ok, a Copasa, o próprio representante da Copasa Mais Espanha também me disse que estava tudo ok, e que a questão Copasa, o loteamento, estava tudo certo, que o empecilho agora está vindo por parte da prefeitura. Mas em respeito aos acontecimentos aí, hoje eu não vou prolongar esse assunto, mas eu gostaria que na próxima reunião a gente pudesse discutir melhor sobre isso. Sim, trago para o senhor, mas de qualquer modo, qualquer decisão ou pedido desta casa não substitui uma decisão judicial. Não, claro. E tem eu sei que o senhor é até interessado, tem um lote lá e tudo deve estar aflito com a situação, mas também temos que levar em conta diversos outros aspectos, inclusive, né, essa sugestão que veio do Executivo e que talvez pusesse fim à pendência, e eu não sei por que não teria sido aceita pelo empreendedor. Podemos prosseguir? Mais algum vereador inscrito? Presidente, boa noite aí a todos os vereadores. Eu gostaria de fazer um pedido que a prefeitura Pedido errado. Pedir à prefeitura que desse uma olhada ali na rua da Avenida José Gavioli Filho, próximo lá à casa do Postinho, a casa do Diego da Confecção, que tem alguns postes ali que está com a lâmpada queimada, para tentar resolver também o seguro do local. Vereador, se quiser me passar exatamente quais postes, próximo a quais números de casas, nós podemos, se tiver foto melhor ainda, eu mesmo posso encaminhar ao setor, mas eu preciso dessa referência, tá? E quanto antes o senhor me passar isso, mais tem a chance de que seja resolvido aí nessa semana. Vereador Arnóbio. Obrigado. Sim. Vamos pedir que... Eu estou vendo aqui o chefe do setor de obras ali, o Chiquinho. A gente já pede. Se puder comunicar para a gente, fazendo favor, eu sei que nada do que é pedido a ele é negado, ainda que não seja a função dele, sei que vai cumprir com zelo e eficiência. Mais algum vereador? A vereadora Laís? Eu queria fazer um comunicado aos vereadores. Eu recebi uma ligação hoje do senhor José Rosa, que é responsável pela Faculdade de Paraíba. Ele propôs marcar uma reunião com os 9 vereadores na segunda-feira. A escolha, o horário, a escolha fica a critério dos vereadores, porque eles, pelo que eu entendi, eles estão sentindo muita falta, porque antigamente era muitos alunos de Mãe de Espanha, era 90%, 80% dos alunos de Mãe de Espanha que faziam o curso superior era realizado no Paraíba. E hoje acabou diminuindo muito por causa dessa proximidade com o Juiz de Fora. Então, pelo que eu entendi, ele quer dar uma ajuda, mas essa ajuda, de certa forma, nós que vamos estar ajudando a arrumar os alunos. Quer distribuir algumas bolsas, se não me engano, ele botou uma limitação lá de 10 bolsas para cada vereador. Se eu não me engano, enfermagem e nutrição, até 60% de desconto na mensalidade, e os demais cursos 50%.
Né, por isso foi o meu entendimento de ele estar querendo que nós ajudar, né, que a gente ajuda ele, mas de certa forma nós vamos ajudar a faculdade, mas se tiver demanda, a gente acaba ajudando os alunos, porque pelo que eu entendi dos valores, dá uma diferença muito grande do Juiz de Fora. Né, então tem a disponibilidade de condução, e aí fica a critério dos vereadores marcar essa reunião e o horário que ele quer agendar para segunda-feira. Na verdade, ele não falou segunda-feira, ele falou que a partir de segunda-feira, o dia que escolher, ele está à disposição, só combinar o horário. Aí, comunicando a todos os vereadores o pedido do José Rosa, tá bom, presidente? E depois também, presidente, de forma menos oportuna, eu queria fazer alguns questionamentos ao líder de bancada da oposição. Tá? Sim, sobre o projeto? Então, durante a noite. Vereador, agradeço muito o senhor ter comunicado aí para a gente. Vamos, ao final, né, decidir um dia, ou então depois decidimos no grupo, mas vamos fazer isso com a maior celeridade possível, né, para que a gente também possa entrar no recesso, comunicar. Vereador Sebastião. Então, eu só queria uma informação aqui, porque vocês me falaram, várias pessoas já fizeram isso. Eu até tentei ligar para o vereador na sexta-feira para saber. Dizem que tem uma família morando no Coreto. Eu subi hoje também. Tem? Também estou sabendo. Eu acho que tinha que ver isso aí, através desse pessoal, porque se a moda pega, daqui um dia nossa praça está tomada aí de moradores. Eu subi isso foi de tarde também. Eu nem sabia, não. Não tem dó, ele está subindo e já Esse corrido aí, se tiver até onde de manhã para arrumar, você ouviu falar também? Não dá para gente aceitar isso. Vereador. Não, aqui, eu não tenho certeza, não fui lá. Já tive a comprovação aqui, mas ao que tudo indica, a assistência social já entrou em contato, foram comunicados pela Polícia Militar e já entrou em contato, já está providenciando passagem, tudo. Vereador Lincoln. presidente, tem um pai de aluno que pediu para vir para ele aqui, com quem ele vai reclamar, a menina dele que foi para estudo de Juiz de Fora à noite, está indo no ano para ele. E o dia que chove, vem todo mundo água dentro do ano, o dia que tudo aí, ele 4 dias de aula, com resfriado, essas coisas assim. A gente faz uma comunicação com a garagem, amanhã mesmo você se compromete a fazer isso? Isso também, Raíla, você já passa amanhã. Vamos procurar ser mais sérios, né? Para fingir. Vamos para frente. Muito bem. A ordem do dia, nós temos o projeto de lei número 17 de 2022, né, referente à LOA 2023, e temos a emenda número 1 2022 ao projeto de lei 1722. Senhor vereador, os seus questionamentos são a respeito do projeto de lei ou da emenda? Então, presidente, na realidade, não é direcionado 100% ao projeto, mas faz parte da discussão do projeto. Até notei para poder não esquecer de nenhum detalhe, se o pessoal permitir. Sim, desculpa, vereador, eu estou falando que o senhor vai. Beleza, sem problema. Presidente, na realidade eu vou até ler, porque como ficou muitos pontos, fazendo informações, o secretário da Câmara que previsto para poder facilitar. Né? Eu queria fazer isso. Mas acho que o senhor microfone tem Eu queria fazer, é o que eu estou falando lá, eu queria fazer adicionado ao líder de bancada da oposição, né? Porque a oposição apresentou uma emenda na diretriz orçamentária, modificando o texto original encaminhado pelo Executivo, em que a reserva de contingência poderia ser até de 2%, né, da receita corrente líquida, e a mudança ficou determinada que seria 2%, né, fixo, 2% certo da reserva de contingência. Então, todos os vereadores têm o pleno conhecimento que a emenda foi feita com o objetivo de disponibilizar recursos para emendas parlamentares impositivas. Tanto que o vereador André apresentou um projeto.
Correto, presidente? Então, considerando a alteração da lei orgânica, foi rejeitada pela Câmara, não há previsão na lei para autorizar a apresentação de emendas parlamentares impositivas. O importante acrescentar é que o Executivo tem uma série histórica de reserva de contingência no orçamento desde 2013, que nunca ultrapassou R$9.000, entendeu? E assim, solicito a líder de bancada da oposição, que apresente ao Parlamento os fundamentos, os elementos, né, e argumentos e documentos necessários que baseiam o pedido de alteração da peça orçamentária, passando o valor, né, de R$9.000 para aproximadamente R$900.000, além de esclarecer aonde deverá haver o remanejamento da dotação. Peço também ao colega vereador Sebastião Silva Carvalho esclarecer o porquê de bloquear, né, que o seu líder, né, o porquê bloquear cerca de R$900.000 que poderiam e deveriam ser utilizados na saúde, na educação, em ações sociais, mas a alteração sugere que o recurso fique bloqueado de janeiro a outubro de 2023, podendo ser utilizado a partir de novembro. Então, presidente, eu só queria esses esclarecimentos, queria que constasse em ata essas indicações aqui, né? E tem também, como o vereador foi pego de surpresa, eu pedi que possamos deixar para a próxima reunião, tá? Se caso ele precise de espécie, tá bom, tio? Eu, para responder exatamente isso, é claro que eu vou fazer uma consulta. Legal. Esse projeto, o projeto 19, que já foi aprovado aqui, já não cabe mais discussão. Então nós temos que ver qual é a maneira legal. E nós Senhor vereador, foi aprovado, não, foi rejeitado. Foi rejeitado. Foi rejeitado. Antes o senhor falou aprovado. Já passou por essa casa, desculpa. Foi rejeitado, então não cabe mais discussão. Então, os meios legais, juridicamente, para responder isso aqui, eu vou trazer essa resposta por escrito. Pode ser? Mas era bom você passar essa anotação para quem vai fazer a ata, porque principalmente porque foi o horário da Ave Maria, talvez tenha dado referência ali para depois fazer a ata, vai ficar mais complicado. Bom, podemos prosseguir? Alguma consideração de algum outro vereador? Bom, então vamos. Com relação à emenda número 1/2022, ao projeto de lei 17/2022, nós não tivemos reunião de comissões. Podemos então colher aqui o parecer jurídico e o parecer dos senhores membros, aí nesse caso da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, há tempos atrás foi combinado na Câmara que a gente seguiu. O jurídico tiver apto a dar o parecer verbal ou se tiver. Já está inscrito, né? Se tiver apto a fazer, no meu entendimento, a gente segue o parecer do jurídico como combinado. Todos já têm conhecimento do parecer? Não. O senhor gostaria de explicar? Está no grupo, então alguém deve ter lido, então só uma breve. O que os senhores preferirem, senhores vereadores? Eu acho que só o resultado do parecer, já para fazer a leitura do parecer todo, a gente tem que passar o resultado. O parecer, ele entende pela legitimidade, né, dos vereadores proporem a emenda, não existe vigilância ativa e a competência dos vereadores para propor. No entanto, nós tivemos uma reunião de comissão no dia
no dia 10 de outubro, e o artigo 169 do regimento interno, ele prevê que depois do parecer da comissão, a emenda tem um prazo de 5 dias para ser proposto. E não foi respeitado esse prazo. Então, o parecer é pela legalidade e funcionalidade da emenda, mas não foi observado o prazo regimental. Aí ficaria pela deliberação da lei. Bom, então foi pela Você minha a emenda investida, não né? entrou no prazo de 5 dias? Por quê? Porque houve o parecer da comissão, né, e o regimento interno prevê 5 dias após o parecer da comissão, o projeto fica em mesa para apresentação do regimento. Aí, no caso, quem define isso é a mesa, o plenário? Regimento. 169, parágrafo 2º, se não me engano. Isso está no regimento. Né? O parecer jurídico ele tem caráter opinativo. Né? Ele não é vinculativo. Aí quem delibera isso, encaminhei o parecer à presidência, né? Apontando o meu entendimento jurídico no sentido que a emenda não foi apresentada dentro do prazo regimental. Sim, Quanto que a emenda foi apresentada, senhor candidato? Dia 7. 7 de novembro. a reunião foi 10 de outubro. Dia 10. Bom, presidente, só deixa eu trocar uma ideia aqui. Aí vamos discutir sobre esse problema. Mas esses senhores vão levar muito tempo. Não vai levar muito tempo, não. Só um esclarecimento aí, porque essa questão da emenda, se a emenda foi entrada, a emenda não foi pautada. E aí, qual é a responsabilidade de quem propôs a emenda se ela não entrou em discussão? Senhor vereador, o projeto 19 ele interrompeu, né? A gente tinha que votar o 19 para a gente saber lá, para a gente votar o 17 depois. Porque se o 19 mudasse, já influiria no 17, né? E o que acontece? O prazo, ele não é de quando é pautado, não. O prazo é de quando ele é protocolado. Sim, eu estou dizendo que não pautou. Por que não pautou? E tempo hábil. Não, e tempo hábil quem não protocolou foram os senhores. Tá bom. Então, deixa a gente trocar uma ideia aqui. Sim, com certeza. Calma, Eu posso dar não. 5 minutos é suficiente? 10 minutos? 10 minutos? São 18 horas e 6 minutos. Vamos então suspender por exatos 10 minutos.